Olá, pessoal. Eu sou o professor João. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula de máquinas térmicas, falando de combustíveis, certo? Então, inicialmente a gente vai fazer uma introdução, tá? Esse material já foi disponibilizado para vocês, então deem uma lida, né? A nossa aula aqui eu vou abordar os pontos principais, tá? Do conteúdo. Você percebeu aí que não é um assunto tão simples, né? Tá? E ainda assim aqui o nosso foco são as máquinas térmicas. Então, o estudo de combustíveis ele é muito amplo, certo? Nós vamos tratar ele aqui sempre focando na questão das máquinas térmicas, né? Já que, como o próprio nome diz, esse é o combustível, né, das nossas máquinas aqui. Então, a gente vai entender alguns aspectos. É inegável, né, a importância dos combustíveis desde o desenvolvimento aí da indústria, né, principalmente na indústria. E sem os combustíveis, talvez tudo isso não fosse possível. E aí, quando a gente fala de combustíveis, são vários tipos, né? Eu não estou falando de um tipo específico, mas os vários tipos. Obviamente que há alguns mais usados, e a gente vai ver aqui os aspectos o que torna esses combustíveis mais usados. Então, a gente vai passar por essa parte, essa questão que é importante. Então, é um campo de estudo bem vasto e nós vamos nos limitar aí à parte de aplicação das máquinas térmicas, tá? Olhando o aspecto da energia, então, fornecida por esse combustível que está ligado às suas propriedades, os seus aspectos também econômicos, de mercado são importantes, né? Já que a engenharia também, na engenharia envolve também o aspecto econômico, tá? Então aí nesse início fala sobre a atividade industrial e o combustível está presente basicamente aí em todas as atividades industriais, né? Os diversos tipos de combustível aí, a principal fonte, né, de energia são os combustíveis hoje, tá? Então, aí fala, né, as três grandes fontes de energia, forças da natureza, a questão da gravidade, a queda d'água, que é usada na hidrelétrica, né? Solar, que hoje é uma energia em expansão ainda, não tão consolidada em aspectos de mercado, tecnologicamente sim, mas no mercado não. E aí os combustíveis, né, que hoje ocupam o primeiro lugar, sem dúvida. Contudo, o que se projeta para o futuro é que eles vão perder, obviamente, mercado, eles vão perder, né, principalmente pelo aspecto ambiental aí, e principalmente se nós olharmos a matriz energética, a gente vai ver que eu não vou arriscar dar um percentual aqui específico, né, de número, mas é muito grande a abrangência em termos de utilização de energia dos fósseis, né? Dos fósseis aí, petróleo principalmente, né, e os seus derivados, e o gás natural e os seus derivados, tá? Então, mundialmente, mas o que está acontecendo? Essa curva ela está caindo, né? Essa demanda está caindo, na verdade ela está sendo substituída por matrizes mais limpas, mais politicamente corretas aí, né? Mais sustentáveis, vamos usar esse termo aí, certo? E a energia
aqui a chamada atômica, né, que eu vou usar nuclear, é um termo mais usado, a energia nuclear, né, das usinas nucleares, dos sistemas nucleares aí que utilizam reatores nucleares, também é uma tecnologia muito consolidada tecnologicamente, pouco usada no Brasil, porque nós temos aspectos políticos aí legais que impedem o desenvolvimento de usinas privadas, né? A exploração desse tipo de energia pelo capital privado é proibido ainda, e aí ela é monopólio do governo. Por isso que nós temos aí as usinas de Angra, basicamente nucleares no Brasil, mas elas são extremamente limpas, né? Exceto esse lixo aí que é produzido, que são essas partículas ativadas aí de plutônio, se não me foge a memória aí, tá? Mas a gente vai até explicar alguma coisa dessa matriz, porque essa energia nuclear ela tem o objetivo de produzir calor, né? Então, produzindo calor, eu consigo, é uma forma de energia, o calor, então eu consigo transformar esse calor através da termodinâmica em energia mecânica, tá? Então, não está exatamente aí dentro do nosso conteúdo, mas se a gente for falar de caldeiras, por exemplo, as usinas nucleares, elas utilizam caldeiras, então a gente vai falar de caldeiras, né? Tá? Então eu posso utilizar várias formas de aquecer essa água na caldeira, uma delas é usar o reator nuclear. Tá? Eu posso usar energia solar, por exemplo, para aquecer a água. Então, tá? Caldeiras fazem parte do nosso conteúdo aí. A gente vai pincelando e falando das formas ao longo do conteúdo. Definição aí do combustível, né? É importante a gente entender isso aí. Então, de modo geral, denomina-se combustível como sendo uma substância natural ou artificial, então não pode ser encontrada na natureza, pode ser produzida pelo homem. Tá? No caso, o petróleo ele é natural, mas há derivados dele que são artificiais. Que em combinação química com o oxigênio, então o oxigênio é o companheiro aí dos combustíveis, tá? Chamado também comburente. O oxigênio, então ele se combina, o oxigênio, através de uma reação química, né? A reação de combustão, com esses combustíveis, para liberar, então, energia térmica, para liberar calor, né? Por meio de uma reação exotérmica. Então, a reação exotérmica é aquela exatamente que libera calor externamente aí a sua reação, né? Ela tem a reação e produz calor. O fogo, então, né? A combustão aí, ela é exatamente essa reação exotérmica aí. Ok? Aqui embaixo tem um conceito para vocês. Talvez o termo seja desconhecido, então coloquei aqui, dei uma lida para massificar. Então esse é o nosso conceito aí de combustíveis, tá? Uma substância natural artificial que se combina com o oxigênio para gerar a combustão, tá? Essa combinação ela é química, basicamente. Então, por isso, então, a gente vai buscar na composição química dos combustíveis, que é um aspecto muito importante aqui para a gente, para depois, lá na frente, a gente entender por que esse combustível tem um poder calorífico, né? Então, os elementos químicos principais, ó, que compõem os principais... A maioria dos combustíveis, então, são compostos basicamente por esses 5 elementos aqui, tá? Químicos, né? E aí, ainda mais por esses 2 aqui, tá? Então, é carbono, hidrogênio, oxigênio. Então, esse oxigênio é o que já está no próprio combustível, né? Quando eu falo comburente,
é aquele oxigênio que vai se combinar para gerar a reação, tá? Mas há combustíveis que possuem oxigênio, nitrogênio, né? E enxofre, que é o grande vilão aí, ó, tá? O grande vilão da poluição nos combustíveis não é nem tanto o carbono, mas o enxofre é o pior, tá? Então, isso aqui é um aspecto importante, peço que vocês já memorizem aí, decorem carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre. E os principais, quem são? Carbono e hidrogênio, tá? Então, são esses caras aqui que vão se combinar basicamente com o oxigênio para gerar a reação exotérmica, ok? Reação de combustão. E aí aqui dá uma explicada, né? A qualidade do combustível é dada pelos elementos carbono e hidrogênio. O enxofre, apesar de fornecer energia para a combustão, ele é indesejável porque é poluente, certo? O oxigênio diminui a quantidade de calor desprendida. O ideal é que não tenha esse oxigênio no combustível, mas que ele seja combinado na reação, né? Por isso que ele venha de fora e não já tem lá. Nitrogênio também não é desejável, mas é presente, ok? Então, basicamente, a gente vai ver que quando a gente for fazer a avaliação de estequiometria, capacidade calorífica, carbono e hidrogênio são os dois aí, caras, que vão potencializar isso. Certo? Então, ó, para que eu possa utilizar um combustível no contexto atual da indústria, né, das grandes cidades aí, o que eu preciso? Eu preciso que esse combustível atenda a alguns requisitos, tá? Que são técnicos e econômicos. Esses requisitos técnicos e econômicos, eles explicam por que esses combustíveis que nós temos hoje são os mais utilizados. Porque, ó, basicamente, você viu que quimicamente, um combustível ele é o quê? Carbono e hidrogênio. Tudo que tem carbono e hidrogênio é combustível. Tudo. Então, basicamente, toda a matéria tem carbono e hidrogênio. Tá? E aí, então, assim, falando a grosso modo, tudo é combustível. Só que, dentro do contexto da máquina térmica aqui, o que é utilizado hoje como combustível para essas máquinas? Né? Não é tudo, né? Então, por quê? Porque esse combustível precisa preencher requisitos técnicos e econômicos. Tá? Essa é a resposta. Quais são esses requisitos? Aí nós temos aqui, ó, 6 requisitos. Tá? Esse aqui é um ponto importante também, inclusive de avaliação. Ó, disponibilidade. Tá? Disponibilidade é o quê? Eu preciso ter esse combustível disponível, né, para processá-lo, para vendê-lo, comercializá-lo, tá? Então, precisa ter disponibilidade. Se não tiver disponível, não adianta, não vai ser usado, certo? Facilidade de uso. E aí a facilidade de uso é um requisito até bem genérico, tá? Que nesse combustível não tenha formação durante a combustão de substâncias tóxicas ou corrosivas, né? E aí esse aspecto ambiental
de meio ambiente, não só de meio ambiente, mas da saúde humana. Então, esse requisito é fundamental. Não adianta eu ter um combustível que tenha disponibilidade, que tem em abundância, mas que ele é extremamente tóxico, né? Então, inclusive, já existiram alguns combustíveis, e até existem alguns altamente tóxicos, né? Mas que são muito restritos e não podem ser utilizados de uma forma comum, né? Como nós temos aí os derivados de petróleo artificial. Fácil obtenção, tá? Então, essa questão de fácil é relativo, né? Mas fácil obtenção, porque não é fácil obter petróleo, por exemplo, né? Mas, no aspecto fácil, mas é fácil do ponto de vista de que a tecnologia está consolidada, né? Não existe nenhum mistério mais para se extrair e para se processar petróleo. Tá? Então, fácil obtenção, né? Se a gente for falar de fácil obtenção, por exemplo, madeira, né? Alguns, o próprio carvão vegetal, que vem da madeira, né? Então, é fácil obtenção? É. Né? Lógico que hoje há um rigoroso controle ambiental aí dentro desse aspecto. Mas aí existem outras, por exemplo, palha de trigo, vários resíduos de culturas, de plantações, são utilizados como combustível e podem ser utilizados porque ela é de fácil obtenção, alta disponibilidade, principalmente naquele ambiente onde se planta e se processa trigo, por exemplo, né? Cana-de-açúcar, então bagaço, né? Então, tudo isso pode ser? Pode. As caldeiras são principalmente, em alguns ambientes, elas usam esse tipo de combustível, a gente vai ver, tá? Baixo custo de produção, lógico, que se eu tenho o objetivo de comercializar, né, para que seja viável do ponto de vista econômico, tem um baixo custo de produção. Tem disponibilidade, né? Ou seja, não seja tão caro para se obter e que tenha um baixo custo de produção. Segurança no armazenamento e no transporte. Isso aqui também é fundamental, né? Eu tenha segurança no armazenamento e no transporte, né? Então, a gente observa como é transportado aí, por exemplo, os derivados, né? O próprio petróleo também é transportado em navios, né? O gás natural, né? O GLP, aí já começa a ser mais complexo. O gás natural é mais complexo para transportar, né? Então veja que precisa dessa segurança realmente no armazenamento e no transporte. Agora, se transportar diesel, né? Gasolina aí, então próprio álcool também, né? Eles têm certa facilidade realmente no transporte, no armazenamento, né? E em grandes quantidades até, porque se você for comparar, por exemplo, com lenha, né? Com carvão, uma carreta ali não daria, não fornece a mesma quantidade de energia se você for comparar, tá? Ok? Então aqui está descrito consumo de energia. Tá, deixa eu ver aqui. Desculpa. Não, pensei que ia falar desse aspecto, não. Consumo de energia, tá? Então, a grande maioria hoje, como eu já expliquei isso aqui, né? Então, o petróleo hoje e os seus derivados é um tipo de combustível mais utilizado, né? Depois, seguido aí os derivados do petróleo, depois vem o carvão mineral, né? E o gás natural aí são os mais utilizados, tá? Então, o petróleo vem perdendo espaço, por quê?
se sabe que ele vai acabar, né? O combustível fóssil, ele tem um tempo, né? Os poços de petróleo, eles secam. Existe uma estimativa já de que acabe, né? E aí o planeta precisa estar preparado para a utilização de outros tipos de combustível, né? O carvão mineral também. Então, o petróleo, a gente pode dizer que tem abundância? Sim, pode dizer que tem abundância no mundo todo, né? Considerando o mundo todo, né? Carvão mineral também tem abundância, né? Então, mas é altamente poluente. O carvão mineral tem vários tipos de qualidade também. A gente observa que no Brasil não é muito explorado, porque a qualidade do carvão mineral no Brasil é muito baixa, tá? Ele é muito poluente e aí fere várias legislações aí. E o gás natural também, né, que é encontrado normalmente junto com o petróleo aí nas mesmas jazidas, né? Ok? Então, todos esses são naturais, ó. Petróleo é natural, carvão mineral natural, gás natural, natural, tá? Então, como eu falei aqui, não são renováveis. Tá? Vamos seguir aqui. Então, a classificação dos combustíveis. Eu vou até esse ponto aqui, para não ficar muito longo o meu vídeo, tá? Então, os combustíveis podem ser classificados quanto à origem, fósseis, que não são renováveis, e vegetais, que são renováveis, certo? Ambos são naturais, né? A sua natureza natural e artificial. E a gente já viu um pouquinho, e artificial é aquele que foi, por exemplo, os refinados de petróleo são artificiais. Quanto ao estado físico, pode ser sólido, líquido e gasoso, né? Então, observe, nós conhecemos aí vários combustíveis que são sólidos, né? Carvão vegetal, sólido. Carvão mineral, sólido, né? É líquido, então os derivados aí, petróleo, gasolina, óleo diesel e outros, né? Tem vários derivados, tá? Que são líquidos, né? E os gasosos, gás natural, né? O GLP, o próprio GLP aí, né? Apesar de em alta pressão esses gases serem líquidos, né? Então eles são condicionados em pressões elevadas na forma líquida para transporte. Então aí a classificação dos fósseis, né? O combustível básico, petróleo, gás natural, xisto bituminoso. Eu coloquei a explicação aqui, tá? O que é o xisto bituminoso? Para quem tem a dúvida aí. Carvão mineral. E aí os derivados, GLP, gasolina, óleo diesel, óleo combustível, óleos residuais, gases manufaturados, né? Aí os gases manufaturados são desses aqui, certo? Os vegetais, ó, cana-de-açúcar, e aí derivado da cana, o bagaço de cana, o álcool etílico, né? Nós consumimos aí nos veículos. Lenha, também é natural, e tem como derivado carvão vegetal, né? Que já é a lenha que passa por um processo de pirólise, né? Gases manufaturados e metanol. E residuais vegetais, os biogás, né? Tem os biodigestores aí, né? Que produzem, você pode produzir biogás basicamente de tudo, né? Porque como toda matéria tem carbono e hidrogênio, então se você decompõe aquilo ali num processo, que é o que ocorre no biodigestor, ele se torna um biogás, tá? Ou seja, ele se decompõe ali e normalmente vira metano. Metano é carbono e hidrogênio, basicamente, certo? Fezes de animais, resíduos de alimentos, plantas, tá? Então, basta que seja
iniciado um processo de decomposição ali, e é muito simples, né, fazer um biodigestor hoje, tá? Lógico, existem esses biodigestores que são todo arquitetado, né? Ele faz no subsolo, faz um buraco, concreta, né? Aquilo ali é uma coisa bem elaborada, a gente tem um projeto e tudo, né? Mas o princípio que eu digo, ele pode ser aplicado de forma reduzida, muito simplificada, até porque o biogás não tem uma pressão alta, então a canalização muito simplificada aí, tá? Dele. É muito utilizado em locais mais afastados, fazendas, esses locais sempre utilizam esse tipo de equipamento. Classificação ainda. Combustíveis sólidos, então, para que seja utilizado, devem possuir poder calorífico elevado, alta disponibilidade que queime com facilidade. Os naturais, lenha, casca, tufa, carvão mineral, xisto. Os artificiais, o coque, braquetes e o carvão vegetal. Né? Isso aqui é um tipo de carvão também. Isso aqui é um tipo de carvão mineral, tá? Então tá aí, os combustíveis sólidos, tá? Tem algumas particularidades em relação aos combustíveis sólidos. Ele tem uma dificuldade maior de queimar, obviamente. De trás, o que tem maior facilidade de combustão são os gases, que já estão na forma de gás. Por quê? O sólido ele precisa entrar num processo de decomposição, gerar gases. Então, o combustível ele não queima no estado sólido, ele queima no estado gasoso. Mesmo que seja uma madeira que é sólida, ela primeiro vai aquecer, vai entrar no estado de decomposição. Quando você vê a madeira queimando lá, o carvão, aquela chama, ela está por cima, né? Lógico, em algumas situações, quando vai virando resíduo de carvão, ele começa a queimar em profundidade, sim. Aí muda um pouco a característica. Mas, de forma geral, o que ocorre é que a combustão está ocorrendo na superfície. Por quê? O próprio calor gerado ali está decompondo aquele combustível sólido para o estado gasoso. Ele está passando do estado sólido para o estado gasoso. E aí o que está queimando ali são os gases que estão sendo liberados, né? A decomposição ali do carbono e do hidrogênio, basicamente, tá? Então, o carbono e o hidrogênio estão se decompondo em moléculas e estão se combinando com o oxigênio, tá? Para dar continuidade à reação de combustão. Ó, aqui está a descrição da tufa, né? O material de origem vegetal e do braquetes, tá? Que vem de serragem. Ele é tipo um carvão, só que ele é compactado, né? Ele é parte de pó de serragem. Os Estados Unidos fabricam muito, inclusive para churrasco, né? A fábrica do Ford, na verdade, é pioneira, tá? Na fabricação de braquetes. Eles que criaram esse tipo de fabricação. Ou seja, pega pó da serragem ali, ele compacta em formas e depois dá um tratamento e ele fica que nem uma pedra de carvão que a gente usa para fazer churrasco. Fica igualzinho, só que num formato perfeito, obviamente, porque ela foi prensada ali, tá? Então, é bem interessante. Combustíveis líquidos, tá? Eles possuem vantagem, como eu falei, porque já estão no estado líquido, é mais fácil ele se tornar gás, né? A energia, ó, veja o seguinte, a energia, eu preciso fornecer energia, por exemplo, para a madeira, para um combustível sólido, para ele se decompor. E aí eu estou gastando energia, né? Na forma de calor. Estou fornecendo calor, aquilo ali, para poder liberar, né? Para poder quebrar as moléculas. O líquido, eu vou fornecer menos energia para ele vaporizar. E ainda mais, alguns combustíveis já vaporizam na temperatura ambiente que nós temos, né?
Então, esses são muito mais inflamáveis, que é o caso aí da gasolina, por exemplo, que ela é extremamente volátil, né? Então, por que ela é volátil? Porque ela vaporiza na temperatura ambiente. Se você botar gasolina dentro de um recipiente e deixar aberto ali, daqui a pouco você vai voltar lá, não vai ter nada, porque ela vazou toda para a atmosfera. Ela se dissipou, virou vapor tudinho. Então, por isso ele tem facilidade maior de queimar do que o sólido, né? Ou seja, aproximou calor ali, ele vai entrar em combustão numa temperatura bem menor. E aí os naturais, petróleo, artificiais, destilados, né? Os gasosos, aí ainda mais, né? O controle tem que ser maior, porque ainda a facilidade de queima dele, ele já está pronto, o gasoso ele já está pronto para combinar com oxigênio e gerar reações isotérmicas. Está pronto. Tá? Então, por isso, em termos de poder calorífico, eles são realmente os que fornecem maior poder calorífico. E por que os gases geram explosões, né? Por quê? Porque a reação é muito rápida, tá? A reação de combustão ocorre rapidamente. É aquele negócio que eu falei. O sólido, você precisa fornecer uma grande quantidade de energia para ele se decompor. O líquido, você precisa fornecer alguma quantidade de energia para ele se decompor, dependendo do líquido também. O gasoso, você praticamente não fornece nada de energia, tá? Ele vai queimar instantaneamente. Então, como ele queima instantaneamente num volume muito grande, numa velocidade muito grande, isso vai gerar uma explosão com grande deslocamento da massa de ar, tá? E aí o risco é maior. Então, isso acaba dando a ele um poder calorífico maior, né? Para as máquinas térmicas. É fantástico aí, tá? Então, a gente possui vantagem, né? Também em relação às cinzas, porque fumaça e cinzas, né? Ele vai... Quem mais vai gerar fumaça e cinza são os sólidos, tá? Então, o sólido vai gerar resíduo, inclusive, né? Sólido ainda. O gasoso não vai gerar nada. O líquido também vai gerar fumaça, mas não vai gerar cinza. Então, isso pode ser um ponto importante para uma combustão limpa, né? Então, vários sistemas precisam de combustões limpas. E aí, ó, gás natural, o natural, artificial, GLP, acetileno, propano, butano. Então, todos esses gases aqui, eles vêm do gás natural, tá? Tá, eu vou parar nesse ponto aqui, onde a gente vai entrar em propriedades, tá? Então, eu vim até a classificação aqui, vou encerrar e no próximo vídeo vou iniciar a parte de propriedades. Então, até o próximo.